E aí galera, eu sou o Molina e nesse vídeo eu vou estar trazendo para vocês uma análise do que aconteceu no Major da E-League. Começando aí com os últimos colocados. Eu acho que não é surpresa para ninguém, o time do Hellraiser está nessa colocação. É um time com 4 novatos a esse nível aí de Counter-Strike. Somente o capitão do time, Angel, tendo experiência num nível alto. Mas um campeonato como esse você nunca pode esperar. Um time desse ainda pode surpreender. O que faltou para surpreender dos jogadores chaves aí do time não tiveram uma performance boa. Que eu quero falar sobre eles são o Dead Fox e o Bondic. Eram os dois jogadores aí que viriam para o campeonato para fazer diferença para o time e talvez dar uma chance. E eles deixaram muito a desejar. Dead Fox em particular é o primeiro campeonato dele desse tamanho. Eu acho que veio muita pressão na cabeça dele e a performance dele caiu demais nesse Major. Bondic é um jogador que vem trazendo muitas boas performances em campeonatos menores. Um time de um nível um pouco mais baixo, mas acho que pela mesma razão da pressão que ele estava e pelo nível dos outros times, Bondic deixou muito a desejar aí nessa performance nesse Major também. Outro time na última colocação, o time do Flipside, que também não é surpresa para muita gente. Quero começar falando sobre o World Edit, que é o principal AWP do time. Ele é um jogador que tem experiência, jogou em grandes times no passado, mas caiu muito com seu nível nos últimos tempos. Principalmente nesse Major ele não mostrou seu potencial e que ele poderia ter feito a diferença ganhando algumas vitórias para o time. Mas no outro ponto tem o Electronic, que é um jogador jovem que vem recentemente crescendo aí na cena do Counter-Strike. E mesmo com alta pressão, num campeonato desse tamanho, ele conseguiu uma performance razoavelmente boa, se destacando aí entre os jogadores do time. A primeira surpresa foi o Optic saindo cedo, sendo que eles eram os favoritos para chegar à final. Eles não tiveram sorte nos jogos deles, pegando o Virtus Pro e Astralis nas duas primeiras partidas. Mesmo assim, eles não podem culpar isso pelas derrotas deles, pois o desempenho deles não foi bom nesses jogos que nem o dos meses anteriores. Um dos jogadores eu acho que se destacou, não pode deixar de ser falado, que é o Rush. Ele não só teve o melhor KD e rating do time, mas demonstrou muita resiliência sobre alta pressão, trazendo seu time de volta à vida em situações difíceis e frags cruciais em situações de desvantagem, ganhando os rounds para o Optic. Do outro lado da moeda, Naf deixou muito a desejar com a sua AWP, e Tarik, um jogador-chave para o time e com tremendo potencial, desapontou muito na sua performance. O time do G2 também foi eliminado cedo do Major, também não tendo muita sorte encontrando o Virtus Pro e o Astralis durante a fase de grupos. O Shox teve uma excelente performance e foi super consistente durante o campeonato, mas o interessante aqui foi ver o RPK voltar a brilhar no time. A lenda do Surge estava tendo não tão bom evento recentemente, mas no Major veio para mostrar que ele ainda domina o jogo. Body, que é o mais novo do time, está crescendo muito e trazendo jogadas de qualidade e consistência em eventos de super alto nível. Sky mostrou novamente o problema que ele sempre teve, que é a inconsistência, não jogando muito bem durante o Major. O jogador que tem sido muito criticado recentemente, o Smiths, teve as piores estatísticas do Major inteiro comparando com todos os jogadores. Com os rumores que já tinham dele se aposentar depois do Major, provavelmente isso só dá mais certeza de que vai acontecer. O Motorsport, na minha opinião, era um time que não tinha muitas chances, que apresenta muitos problemas para ser comparados aos times aí de alto porte. Para mim, um dos principais problemas que apareceu novamente no Major é a falta de bons jogadores que possam tomar responsabilidade quando Nico e Chris J não estiver no seu melhor, ou que talvez proporcione uma base melhor para que eles brilhem mais constantemente. Alguns desses jogadores também mostraram muito baixo desempenho. Alguns desses jogadores também demonstraram ser muito afetados pela pressão, afetando muito no desempenho deles e do time em geral. Os norte-americanos do Team Liquid não se desempenharam muito bem que nem nos últimos Majors e acabaram sendo eliminados na fase de grupos. Eu quero destacar aqui um jogador em particular que foi o Elige, que na minha opinião depois desse Major pode ser dito que ele é o melhor jogador norte-americano. Ele se sobressaiu em qualquer aspecto comparado com seus companheiros de equipe. Também foi a razão que seu time sobreviveu em algumas partidas e acabaram não saindo mais cedo do campeonato.
Outro jogador que eu quero mencionar é o Nitro, que eu acho que ele é muito mais valorizado do que ele deveria. Ele demonstra isso desde que ele entrou no time do Team Liquid. Isso veio a pesar novamente no Major, que é a inconsistência dele. Ele parece ser um jogador bem emocional, afetado pela alta pressão de um campeonato desse porte. O time do Envia chegou perto de sair dos grupos, perdendo seu último jogo para o North no overtime. KNS se destacou novamente, mostrando porque ele é um dos melhores AWP do mundo. Dois jogadores vêm mostrando problemas no time. Rap tem sido muito previsível como o Lurker e não fazendo as jogadas que seu time precisa. Sixer, desde que ele entrou para o time, parece que não consegue desempenhar contra times de alto porte e deixou a desejar mais uma vez nesse Major. O time do North começou mal o Major, perdendo os 2 primeiros jogos, mas conseguiram se recuperar e ganhar os próximos 3 jogos para se qualificar para as playoffs, e também quase conseguindo ganhar do Virtus.pro nas quartas de final. Um grande responsável pela sobrevivência no time no campeonato foi o Magisk, mostrando muita skill individual e uma tremenda capacidade de puxar seu time à frente. Config é um jogador que tem tremenda skill individual, mas teve um desempenho muito baixo durante o Major. Capitão MCL tem os mesmos defeitos e qualidades do Pronax, isso se mostrando mais uma vez no Major. O time do Gambit vem crescendo muito depois da entrada dos Zeus no time. Com a nova liderança parece que existe uma base melhor para os outros jogadores terem um bom desempenho. O veterano Adren foi um dos melhores jogadores do Major, ganhando clutches, demonstrando muita skill individual, e se ele continuar assim pode levar o time do Gambit a um nível muito bem mais alto. Nenhum jogador do time teve um desempenho abaixo do esperado, principalmente Mo e Hobbit não tendo muitas experiências em torneios internacionais. É uma surpresa para muitos ver o Na'Vi nessa posição depois da fantástica performance que eles tiveram na fase de grupos, concedendo somente 12 rounds em 3 mapas. Todos os jogadores jogaram brilhantemente e em alto nível, simplesmente Astralis jogou superiormente e leu muito bem os movimentos do Na'Vi. O último time a ser eliminado nas quartas de finais foi o FaZe. O interessante desse time foi ver o capitão Kerrigan voltar a trazer um bom desempenho individual, ao mesmo tempo que ele trouxe um enorme desenvolvimento tático para o time. Dois jogadores chaves que eu esperava um melhor desempenho foi o Waze e o Wayne. Uma grande surpresa para mim foi o Fnatic, que chegaram às semifinais depois das últimas performances em outros torneios, e também do disco duplo anunciar que o time não estava treinando junto antes do Major. A razão deles terem chegado a essa posição provavelmente foi pela alta skill individual. Os dois destaques aqui para mim foram o Twist, que é um jogador que veio desde 1.6 jogando em time semi-pro e finalmente conseguiu mostrar sua skill em um grande campeonato contra grandes times. E outro jogador foi o Krins, que demonstrou jogar muito inteligentemente, fazendo jogadas cruciais para seu time. O time desse cara é um grande ponto de interrogação vindo a esse Major, pois eles estavam jogando com o Stand-in Fox. O terceiro e quarto lugar foi uma boa colocação comparando com os últimos campeonatos jogando com o Stand-in. Coldzera foi o jogador com os melhores stats do Major, e novamente provando porque ele é conhecido como um dos melhores jogadores do mundo. O Fer teve um tremendo desempenho jogando agressivamente e fazendo várias jogadas cruciais para a vitória do time. O SK teve aparentes mudanças nas posições dentro do time, principalmente o Fallen abrindo mão da WP em vários rounds. Isso parece ter afetado seu desempenho individual, caindo bastante no Major. O time do Virtus.pro chegou muito perto de ganhar nas finais, perdendo 2 mapas de 16 a 14 para o time do Astralis. Depois da surpreendente derrota contra o Kinguin na WSG, o time jogou excelentemente o Major, saindo sem perder na fase de grupo. O desempenho do Snax foi insano, ganhando clutches, demonstrando top skill com rifles e AWP, jogando extremamente inteligentemente. Mais surpreendedor para mim foi ver o Pasha voltar a puxar a AWP e ter uma super boa performance depois de um mau desempenho durante o ano de 2016. Os campeões do time do Astralis eram os favoritos desde o começo do Major, porém eles não começaram muito bem, perdendo 2 jogos e ganhando os outros 3 na fase de grupos, e caindo na quarta de finais direto contra o time do Na'Vi, que foi o time que teve a melhor performance dentro da fase de grupos. Mas mesmo assim, o time do Astralis se sobressaiu com uma incrível performance do Device. Ele jogou muito bem em vários outros jogos e, na minha opinião, é o MVP do Major. Todos os outros jogadores do time do Astralis jogaram muito bem. Mas tem 2 jogadores que eu quero falar
que é o Kirby, que ele jogou muito bem durante o campeonato inteiro, mas mais importantemente, ele foi jogador crucial para a vitória do Astralis durante a final contra o Virtus.pro. Foi interessante também ver o Glaive tendo muita skill individual durante esse campeonato. É um jogador que normalmente fica nas sombras por ter 4 jogadores no time dele que jogam muito bem, mas mesmo assim durante o Major ele demonstrou uma performance muito boa. E é isso aí, galera, eu fico por aqui. Parabéns aí ao time do Astralis por ganhar o Major. Parabéns pro time do SK por ter pegado aí o 3º e 4º lugar. Se você quiser ver mais análise e também notícias relacionadas ao CSGO, se inscreva no canal e fique ligado para quando os vídeos saírem. Se você quiser também, eu tenho o meu canal pessoal, que eu vou deixar o link na descrição, se você também quiser se inscrever. Um abraço e até a próxima.